Você já parou para pensar que o fim dos tempos estava previsto desde o início? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, não só conta como tudo começou, mas já aponta para o que será o nosso futuro. O mesmo Deus que criou todas as coisas em perfeição, revelou em Apocalipse como tudo vai se encerrar. Hoje, vamos mergulhar nessa conexão poderosa entre o começo e o fim, para entender como Gênesis já falava do Apocalipse e o que isso significa para a nossa vida. Não saia daí, porque essa mensagem vai mudar sua visão sobre o plano de Deus para a humanidade e o que está por vir. No início, tudo era perfeito. Gênesis nos revela a criação do universo, o surgimento do homem e da mulher, e a beleza do Éden, o paraíso preparado por Deus. Cada detalhe foi cuidadosamente formado pelas mãos do Criador. A luz, as águas, os céus e a terra, tudo surgiu por meio da palavra de Deus. E no centro dessa criação estava o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, com a missão de governar e cuidar do mundo. Mas essa perfeição não durou muito. A tentação, disfarçada na serpente, entra em cena, e com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entra no mundo. O que era um lugar de harmonia se transforma em caos. A morte, antes inexistente, agora se torna uma realidade. Mas, no meio dessa queda, Deus faz uma promessa: a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já no Gênesis, o plano de redenção começa a se desenhar, apontando para um futuro onde o pecado seria derrotado. Gênesis, então, não é apenas sobre a criação do mundo, mas sobre o início do plano divino que será cumprido no fim dos tempos. Logo após a queda, no meio da desobediência e da dor, surge uma promessa que mudaria tudo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Esse versículo, conhecido como proto-evangelho, é a primeira profecia de que o mal seria derrotado, e é aqui que Deus, mesmo diante do pecado, já aponta para a redenção. Essa promessa não foi esquecida ao longo das Escrituras, ela se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele cumpre o que foi dito em Gênesis: ele esmaga a cabeça da serpente, ou seja, destrói o poder do pecado e da morte. A batalha que começou no Éden encontra seu desfecho na cruz e na vitória sobre a morte. Assim, o Gênesis não apenas relata a origem do mundo, mas planta a semente da salvação, que se desenvolve ao longo de toda a Bíblia, culminando no Apocalipse. Essa conexão entre a queda e a promessa da vitória final mostra que, desde o princípio, Deus já tinha em mente o plano de resgatar a humanidade. Agora chegamos ao livro de Apocalipse, onde tudo o que começou em Gênesis é finalmente concluído. Se em Gênesis vimos a criação do céu e da terra, em Apocalipse encontramos a promessa de uma nova criação. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. O ciclo se completa. O que foi corrompido pela entrada do pecado no mundo, lá no Éden, será restaurado. A comunhão que existia entre Deus e o homem, rompida pela desobediência, será plenamente restabelecida. Em Apocalipse 21:3, a voz do trono declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O que isso nos mostra? Que o plano de Deus sempre foi conduzir a humanidade de volta à sua presença. A vitória final já foi garantida, não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Tudo o que foi perdido no Gênesis será restaurado de maneira perfeita e eterna no Apocalipse. Deus, que começou a história da criação, a fecha com a redenção e a nova criação, cumprindo seu propósito final de habitar para sempre com seu povo. Jesus se revela no Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa não é apenas uma descrição poética, mas uma afirmação poderosa de que ele esteve presente no início, lá em Gênesis, e estará no final, no Apocalipse. Quando Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, Apocalipse 22:13, ele nos lembra que toda a história está sob seu controle. Desde a criação do mundo, passando pela queda da humanidade, até a redenção final, Jesus é o centro de tudo.
Em Gênesis, vimos a promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e em Apocalipse, vemos essa vitória consumada. Ele não é apenas o Criador que deu início à história, ele é também o Redentor que a levará à sua conclusão gloriosa. Isso nos dá a certeza de que tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá está dentro do plano soberano de Deus. O Alfa e o Ômega nos assegura que o fim já está garantido desde o início, e é Cristo quem estará no trono no final dos tempos, reinando para sempre. Entender que o começo e o fim da história estão nas mãos de Deus muda completamente a nossa perspectiva de vida. Se Gênesis nos mostra como tudo começou e Apocalipse nos revela como tudo terminará, isso nos dá uma confiança inabalável. Deus está no controle desde o início, e nada foge ao seu plano. Sabendo que o final já está garantido, como devemos viver hoje? A esperança de um novo céu e uma nova terra nos dá forças para enfrentar as lutas e dificuldades do presente. Não importa o caos que vemos ao nosso redor, o final já está escrito, e ele é glorioso. Apocalipse nos lembra que o sofrimento é temporário e que a vitória final pertence a Cristo. Nossa vida aqui faz parte desse grande plano, e enquanto aguardamos a restauração de todas as coisas, somos chamados a viver com propósito, fé e esperança. O mesmo Deus que começou tudo em Gênesis nos prometeu que estará conosco até o fim, e isso transforma a maneira como enfrentamos cada dia. Chegamos ao final dessa jornada, e a pergunta que fica é: como você vai viver sabendo que o início e o fim da história estão sob o controle de Deus? Gênesis e Apocalipse não são apenas livros, eles nos revelam a grandiosidade do plano divino e a certeza de que, apesar das dificuldades, a vitória já está garantida. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. Você tem um propósito, uma missão que Deus designou para você. Com essa perspectiva, encare seus desafios diários como parte do plano maior de Deus. E lembre-se, viver na esperança da nova criação nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este conteúdo com amigos que precisam ouvir isso. Curta e inscreva-se para mais conteúdos que irão aprofundar sua fé e compreensão da palavra de Deus. Não se esqueça, a mesma promessa que começou em Gênesis se cumprirá em Apocalipse, e você faz parte desse plano. Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!